Bom dia, vamos começar a nossa semana de estudos do Evangelho. Nós estamos no capítulo 5, item 24, a verdadeira infelicidade. Antes da leitura, vamos fazer uma prece, então. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer pela nossa saúde, agradecer pela nossa segurança, pela nossa paz, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa casa, pelo nosso alimento, por todas as condições básicas de vida material que nos permite ter condições de buscar o alimento espiritual. Nos mantenha, Senhor, conectados à espiritualidade superior, à espiritualidade amiga. Nos ajude a nos manter dessa forma, para que possamos nos inspirar, para que possamos nos manter longe de tudo aquilo que diminui a nossa capacidade de conexão com a espiritualidade superior. Que nós possamos compreender as palavras de Jesus, que nós possamos nos conectar verdadeiramente com esses ensinamentos, nós possamos entender e praticar. Que nessa semana que se inicia, nós tenhamos força para rejeitar tudo aquilo que pode nos afastar do que é bom, do que é justo e do que nos eleva espiritualmente. Que assim seja. Então vamos lá. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 24, a verdadeira infelicidade. Foi ditado por Delphine de Girardin, em Paris, 1861. Todos falam da infelicidade. Já a sentiram alguma vez e acreditam conhecer seus vários aspectos. Eu venho vos dizer que quase todas as pessoas se enganam e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Aqui ele está colocando homens como sinônimo de infelizes, por causa de tudo o que nós já conversamos sobre o viver no planeta Terra, né? Que não é nada fácil e nós devemos encarar como uma escola na qual, né, nós passamos por provas e expiações. Eu venho vos dizer que quase todas as pessoas se enganam e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no caixão que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na miséria do orgulho, do que gostaria de vestir de ouro e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e ainda há muitas outras coisas dá-se o nome de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que apenas veem o presente, mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que nele próprio. Deixa eu só colocar aqui o não perturbe, para não correr o risco de entrar nenhuma ligação. Acho que deu certo. Então, continuando. Bom dia, Vilma. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que depois resulta em consequências desastrosas,
não é na realidade mais infeliz do que aquele que à primeira vista causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo bem? Então, resumindo o que ele disse até agora, que ela disse, né, a Delphine de Girardin. A gente olha para essas situações que realmente não são nada fáceis, né? A pessoa que a gente ama no caixão, um coração perdido, a lembrança de um filho que desencarnou, muito dolorido, a miséria, um credor exigente, todas essas dificuldades, essas mazelas, é o que nós enxergamos como infelicidade. Porém, ele está dizendo aqui que isso é algo passageiro, rápido e que tem sua razão de ser e que vai trazer depois uma recompensa, entre aspas, vamos dizer assim, um resultado de muito mais felicidade do que qualquer tipo de felicidade que nós possamos ter no planeta Terra. E que, ao contrário, aquela alegria de situações de prosperidade, situações de grande alegria da vida terrena, podem muitas vezes trazer consequências ruins. Vamos continuar aqui para a gente entender. Não significa que a gente deve buscar a infelicidade, não é isso. É que diante de situações que não tem como fugir, que não tem como mudar, a gente deve se conformar e entender que aquilo vai trazer um benefício futuro e um benefício eterno, algo que vai nos acompanhar, uma libertação, um aprendizado, uma limpeza, uma evolução que vai nos acompanhar eternamente. Então, mas não que nós devemos buscar as dificuldades. A gente deve aceitar aquelas que nós não podemos mudar. Aquelas que nós podemos mudar, nós devemos mudar sim. Até pelas leis da natureza, né? Lei de sobrevivência, lei de diversas situações que nos mostram que nós devemos sim buscar conforto, buscar alegria, buscar paz, buscar tranquilidade e não o contrário. Não buscar situações difíceis porque diz que bem-aventurados os aflitos, então eu vou buscar as aflições. Não. Significa apenas aceitar sem revolta e sem desespero aquilo que nos é colocado como algo que não pode ser alterado. Então, continuando aqui. Vou retomar a última linha aqui, a última frase. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que depois resulta em consequências desastrosas, não é na realidade mais infeliz do que aquele que à primeira vista causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo o bem? Dizei-me se a tempestade que quebra as árvores, mas que saneia o ar, ao eliminar os vírus insalubres que causam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Então, está comparando aqui os acontecimentos da vida, as dificuldades que a gente encontra, que a gente se depara, que a gente é obrigado a aceitar, com uma tempestade, que parece uma coisa... Putz, pra que tá acontecendo essa tempestade? Por que dificuldade? Tá derrubando árvores, tá causando um estresse, um medo, tal. Mas ela tá limpando o ambiente o exemplo que deu aqui são, por exemplo, vírus, né? Não é muito melhor do que se não tivesse tido a tempestade? Então, tudo tem uma utilidade, uma razão de ser e um propósito que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas nós sabemos que é para o bem, para nos libertar de alguma coisa ruim, muito pior do que a própria tempestade, que seriam os próprios problemas que acontecem.
Para julgar algo, é preciso ver-lhe as consequências. Então, não só ver a aparência do momento, e sim ver as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, pois é lá que as consequências se fazem sentir. Por isso que às vezes parece que a gente olha ao nosso redor, a gente não consegue enxergar muita justiça se a gente olhar dos olhos da matéria, né? Como a gente já conversou aqui várias vezes, mas é sempre bom repetir, porque é muito importante isso. Muito importante a gente ficar muito consciente de que essas coisas que a gente enxerga como injustiça, que podem nos derrubar, podem nos levar a uma depressão, podem nos deixar em desespero, podemos perder o sentido da nossa vida se a gente não enxerga, né? Esse além da aparência. Então é muito bom a gente lembrar disso com frequência, de que apesar da aparência de injustiça, de algo, parece que não tá certo, parece que os bons estão sendo punidos e os maus estão se dando bem e tudo isso, a gente tem que lembrar sempre de que é na outra vida, na vida eterna, na vida espiritual, que as consequências se mostram. Às vezes a gente enxerga ainda na encarnação, né? Alguma coisa acontecer de consequências. Mas se não acontecer, a gente pode ter certeza que as consequências boas e ruins daquilo que a gente faz e daquilo que todo mundo faz, das nossas escolhas, elas virão. Mais cedo ou mais tarde elas virão. Claro que a gente não deve ficar pensando nos outros, devemos pensar em nós mesmos e saber que as nossas ações justas, as nossas ações corretas, as nossas escolhas boas, por mais que difíceis que sejam, é o que a gente deve fazer, e nem que seja porque depois ele vai ter consequências positivas, né? É bom pensar nisso na hora de dificuldade, que a nossa fé se abala um pouco e a gente muitas vezes parece que não tá valendo a pena, né? Mas vale sim. Então, retomando, para julgar algo é preciso ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, pois é lá que as consequências se fazem sentir. Portanto, tudo o que ele chama de infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova face. Vamos ver aqui o que ela vai chamar de verdadeira infelicidade, porque não é o que a gente pensa que é, né? A gente pensa que são essas dificuldades que falou antes. Mas a verdadeira infelicidade, vamos ver qual que é. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova face, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é essa alegria falsa, esse prazer egoísta, a fama enganadora, a agitação fútil, a louca satisfação da vaidade, que faz calar a consciência, que perturba a ação do pensamento, que confunde o homem quanto ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais incessantemente. Esperai, vós que chorais, acautelai-vos, vós que rides, pois vosso corpo está satisfeito. Mas nós não estamos aqui para satisfazer o corpo.
né? Nós estamos aqui para superar a prisão do corpo e elevar a nossa alma. Esperai vós que chorais. Então tá dando a esperança, ó. Você que chora, você que passa por dificuldades, espera. Espera, aguenta e espera. E acautelai-vos, tipo, segura a onda aí, vós que rides, pois vosso corpo está satisfeito. Ninguém transgride impunemente as leis de Deus. Ninguém foge das responsabilidades dos seus atos. As provações, essas credoras impiedosas e cruéis, com a sequência de desgraças que nos atinge na miséria, observam o vosso repouso enganador, para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, aquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça e recoloque no seu verdadeiro lugar a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados, que ao invés de fugir do perigo, preferem as lutas e combates arriscados à paz que não lhes pode dar nem glória, nem promoções. Um soldado que prefere ir para a guerra do que ser poupado, né? O que importa ao soldado perder durante a ação suas armas, seus equipamentos e suas roupas, contanto que saia vencedor e com glória? O que importa aquele que tem fé no futuro, deixar no campo de batalha da vida sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? É isso, gente. Verdades difíceis de engolir. Mas que, brincadeiras à parte, vale muito a pena a gente compreender verdadeiramente isso, porque isso nos traz um consolo e uma tranquilidade em relação à nossa vida, né? E a vida de todos os que sofrem. Que às vezes a gente sofre pelo sofrimento que a gente vê no mundo. Então isso nos traz um consolo muito grande e uma sensação de tranquilidade, de justiça, que é muito importante para a nossa vida. Para a gente não ficar achando que a gente está sendo injustiçado, para a gente não ficar achando que não vale a pena, né? Para a gente não fugir, não se afastar das coisas que verdadeiramente nos fazem crescer. Porque depois a gente vai se arrepender muito. A gente vai olhar como oportunidades perdidas, né? Como oportunidade de encontrar a verdadeira felicidade, que é a felicidade da alma, e não ter aproveitado. A gente vai lamentar demais, porque uma outra oportunidade igual é impossível, né? Impossível a gente ter outra oportunidade igual a que a gente está tendo agora. Aí vai ter que ter todo um arranjo, envolver outros espíritos, uma nova encarnação, às vezes envolvendo outros espíritos que vão encarnar só para ajudar a gente a passar por aquilo, só para nos dar uma nova oportunidade. Porque tudo acontece dessa forma, tudo acontece de uma forma muito bem organizada, planejada por nós mesmos quando nós estamos desencarnados. Nós planejamos a nossa reencarnação junto com outros seres que vêm para passar por situações, mas tudo tem que ser muito bem encaixado, quem vai ser filho de quem vai ser irmão de quem vai ser marido de quem, esposa de quem, e tudo isso muito bem organizado. Desde daí acontece tudo isso, essa encarnação acontece de uma forma tão bem planejada, as provas e expiações que a gente vai passar, e aí a gente desperdiça e depois se arrepende demais.
E pior, a gente já falou isso aqui também no estudo do Evangelho. A dívida que a gente tem e que a gente paga na encarnação, ela é muito amenizada. Então você deve 100, durante a encarnação você paga 1 e tá quites. Agora, quando você volta para o mundo espiritual sem ter pago, volta a ser 100. Volta a ficar 100 vezes maior aquela dívida. Então, aproveitemos as nossas oportunidades. Eu vou ler mais um item aqui que é curto, acho que ainda dá tempo da gente estudar mais um item. É o item 25, que se chama A Melancolia, François de Geneve, em Bordeaux. Sabeis porque uma certa tristeza se apodera às vezes de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Comigo isso acontece com frequência. É vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade. Porque assim, a Ana Paula, que hoje está aqui nessa encarnação, não sabe como é essa vida espiritual. Mas o espírito, que não é a Ana Paula, que está Ana Paula, sabe. Sabe como é a vida espiritual. E sente saudades. Sente saudades de não estar preso na carne. Não estar preso em um corpo. Não estar preso no esquecimento, que a gente esquece quando a gente reencarna. Então, o espírito sente saudades dessa vida espiritual que é tão boa, que é tão melhor, né? Que é tão mais consciente. Então, por isso que às vezes a gente sente uma melancolia. Então, retomando. Sabeis por que uma certa tristeza se apodera às vezes de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade, e, no corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em esforços inúteis para dele sair. Mas, ao ver que não consegue, cai em desânimo, e o corpo sofre uma influência com o enfraquecimento, o abatimento e uma espécie de indiferença que se apoderam de vós e julgai-vos infelizes. Então, quando esse desânimo, esse enfraquecimento, essa coisa de se sentir abatido, de ficar um pouco abatido, que às vezes vem sem a gente saber de onde tá vindo. Se você fala assim, nossa, mas não aconteceu nada, né? Não tem nada me deixando triste. De repente eu fiquei com essa tristeza, com essa melancolia. É por isso que a gente acabou de falar e de ler. É porque o espírito sente saudades, ele quer se libertar do mundo material, do corpo físico, e não consegue. Daí dá essa melancolia. Acreditar em mim, resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. Aquele desânimo, né? Quando a gente fica assim, sem vontade de fazer nada. Esses desejos a uma vida melhor são próprios do espírito de todos os homens, mas não a procureis na terra. Neste momento, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantém vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão, e não duvideis nunca, seja na da dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos deveres que Deus vos confiou. Se no decorrer dessa prova, ao desempenhar vossa tarefa, virdes os deveres, as preocupações, os desgostos investindo contra vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os corajosamente, são de curta duração,
e devem vos conduzir para perto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não existem. Você já imaginou uma pessoa que você beneficiou no planeta Terra, que você cuidou, que você amou, mesmo diante das dificuldades, você encontrar com essa pessoa no mundo espiritual depois? Mesmo que agora ela não seja tão consciente do que você está fazendo, daí encontrar com essa pessoa depois lá na erraticidade, na vida eterna, na vida espiritual, como isso pode ser muito bom. Bom, pessoal, então é isso. A mensagem é a mesma, a mensagem que é a que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Se a gente for resumir, a gente encara dessa forma, né? De que é uma consolação e um anúncio de que ninguém morre, a vida é eterna, e isso muda tudo. Isso muda a nossa visão de felicidade, de infelicidade, isso muda a nossa disposição para encarar as dificuldades da vida, isso muda o nosso entendimento, a nossa percepção de justiça, e isso nos faz viver muito melhor. Por isso que o Espiritismo é o consolador que Jesus prometeu, né? Não é uma pessoa, é uma doutrina. Então, vamos finalizar. Agradeço a vocês por estarem aqui, por assistirem. Peço por todos nós que possamos ter uma semana de paz, uma semana de luz, uma semana de compreensão e entendimento e prática. Que nós possamos nos concentrar nas nossas atividades cotidianas, nas nossas necessidades materiais, mas que nossa existência não fique apenas nisso, Senhor. Que nós possamos, supridas as nossas necessidades materiais, nos concentrar muito mais na nossa evolução espiritual. Que nós possamos compreender aquilo que precisamos mudar e aquilo que precisamos aceitar. Que assim seja. Um beijo, ótimo dia e ótima semana a todos.